Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, sábado, estamos nos encontrando para o nosso estudo bíblico. Como eu já disse em outros momentos, estudar a Bíblia para mim é mais do que apenas passar o olho nas palavras, é mais do que passar o olho no que está sendo escrito, mas muito mais para mim é um manual de vida. Eu tenho grandes aprendizados aqui, então o que eu posso aprender? Eu sempre trago para as nossas dinâmicas do dia a dia, porque se a Bíblia não for simples, se ela não for mensurável para você, se ela não fizer parte da sua dinâmica, não vai fazer diferença. Vai ser só mais um livro que você não dá conta de ler, ou vai ser só mais um livro que você não consegue se trazer para a sua realidade, algo distante. E eu quero te ajudar a desmistificar isso. De que maneira que o estudo da palavra de Deus pode se tornar algo real, palpável e tão vívido na sua vida que não precise de muitas explicações, que você não precise de falar de forma muito bonita, de forma eloquente, mas que seja o seu cotidiano e que principalmente seja você. Então sejam todos muito bem-vindos. Faz o M, né, Luiz Marcelo? Faz o M. Hoje é dia de fazer o M também. E para mim é um prazer, é uma honra compartilhar a maneira que eu enxergo a Bíblia, a maneira que eu trago ela para minha dinâmica do dia a dia. E o tema de hoje do nosso estudo é: de que maneira nós podemos usar esse ensinamento milenar que está na Bíblia sobre os nossos relacionamentos. O que será que a Bíblia fala para você sobre como você se relacionar com as pessoas? Qual será que é a direção que a Bíblia pode te dar quando você tem dificuldade de se relacionar? Ou você até queria ter mais amigos, ou queria até ter um relacionamento íntimo com alguém, um casamento, um namoro, um noivado, mas parece que cada vez mais isso se torna distante na sua realidade. Eu me chamo Anny Mota, eu estou aqui para estudar a Bíblia com você de uma forma simples, prática e que faça sentido no seu dia a dia. É claro que a gente sabe que os relacionamentos são coisas fundamentais no nosso dia a dia. Eu tô aqui com um chá, gente, porque hoje eu acordei com uma dor no corpo. Eu fui lá para pegar um cappuccino, aí eu lembrei, não posso tomar cappuccino. Aí eu quis pegar uma água, eu falei, também não é a água que eu quero. Eu falei, então vamos de chazinho. Então tô com um chazinho aqui bem gostoso de amora, hibisco e pitaia, se eu não me engano. Bem vermelhinho, bem gostoso esse chá. Os nossos relacionamentos, eles são fundamentais para a vida humana. Uma pessoa que não se relaciona, ela se isola, ela se entristece, ela cria limites e barreiras que a afastam de resultados profissionais, de resultados financeiros, de resultados pessoais. É inevitável que quando eu esteja num relacionamento vai acontecer algo como desafio, vai acontecer algum tipo de desentendimento, efetivamente vai acontecer algum tipo de atrito. Pessoas com pessoas em todo tempo não vão concordar em tudo. É natural que haja situações de conflito quando você está se relacionando com alguém. Por mais que você goste dessa pessoa e por mais que essa pessoa goste de você, vai acontecer atrito. Então, partindo desse pressuposto, e como eu gosto de falar sobre as nossas dificuldades, porque para mim uma dificuldade ela está envolvendo uma grande oportunidade, os meus olhos foram treinados para olhar as dificuldades e transformar isso em oportunidades para minha vida. Então, quando eu tenho uma pessoa que me feriu, ou não vamos se colocar de vítima, eu feri alguém, eu fui injusta, eu fui dura, eu fui prática demais, eu fui direta demais. Em alguns momentos pode acontecer a mágoa. De acordo com a maneira que eu lido com aquela situação, pode haver a mágoa. Mas esses obstáculos, essas dores nos nossos relacionamentos, eu já falei isso aqui em algumas vezes. Deus, ele vê como uma oportunidade de crescimento para você.
É hora, filha, é hora, filho, de você olhar o que você não está vendo. O que além da dor você não está enxergando. Então, se eu me relaciono com uma pessoa que ela é muito dura comigo, por que eu tô me incomodando tanto com ela ser dura comigo? Será que isso não é um reflexo da minha forma de lidar com as pessoas? Se eu me relaciono com alguém, se eu tenho amizades ou até mesmo no meu meio profissional, eu tenho um processo de esperar que os outros me convidem. E aí, ao mesmo tempo, como ninguém me convida, eu me sinto rejeitada, abandonada, excluída. Será que não é a forma que eu ajo com as pessoas? Então entenda que quando eu me relaciono com alguém que me chama atenção para algo, que me incomoda de alguma forma, na real, aquilo é uma oportunidade de eu olhar para mim. Como será que eu estou me relacionando com as pessoas? Deus usa esses momentos em que você pensa que é difícil para moldar o seu caráter, para te ensinar a ser mais humilde, a ser uma pessoa paciente e o mais importante de tudo, ser uma pessoa cheia de amor. Se você aprender a mesmo na hora de maior dificuldade, você transbordar amor na vida da pessoa, nas pessoas à sua volta e na sua, inclusive, você vai ter acionado uma grande turbina nuclear. Porque eu não sei se eu já falei isso aqui pra você, mas só existe algo que pode mudar o mundo. Só existe uma coisa que pode mudar o seu relacionamento. Só existe uma coisa que pode te levar para lugares que você talvez nem imagina ser possível. E isso é o amor. O amor é uma frequência, ele é uma energia, ele é uma vibração. E quando você se enche dela, essa energia, ela toma conta, ela avança, ela proporciona a você a se relacionar, a estar com pessoas que talvez você jamais acreditaria ser possível. A questão aqui não é se você vai ter conflitos ou não no seu relacionamento. O que nós vamos estudar nesse estudo bíblico de hoje é o que a Bíblia te fala quando você já está enfrentando um desafio. O que a Bíblia diz para você sobre na hora que tá desafiador, aquele sentimento de mágoa, de orgulho, de proteção, de defesa? O que você deve fazer com isso? Você vai buscar um caminho de isolamento, de revanche? Ou você deve buscar um caminho de amor e de perdão, de reconciliação, da maneira que Jesus fez e, consequentemente, ele te ensinou? Bom dia, Carol! Bem-vinda! Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos vocês que estão chegando aqui agora. Então, para o nosso estudo, se você puder pegar a sua Bíblia para você ler da maneira que está escrito aí na sua Bíblia, será ótimo. Se não, eu estou fazendo a leitura na Nova Versão Internacional. Agora eu vou ler Romanos 12:18, que é um verso bem conhecido. Tem muitas pessoas que repetem esse verso. E eu vou te trazer aqui para a gente raciocinar, para a gente entender e interpretar como a gente pode usar esse verso no nosso dia a dia. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Todo o possível para viver em paz com todos. Aqui não está sendo dito para você, faça só o que você pode. Não está falando para você, faça só o que você acha que você deve. Nem tampouco está falando, faça pelo outro o que ele merece. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E a gente já vai começar esse versículo como uma orientação mesmo. A Bíblia, ela é uma... Se você parar para olhar e entender dessa forma, ela é um manual de vida. Manual de vida prática, porque tem as histórias, o que as pessoas fizeram, o que elas viveram e como isso pode se tornar real e possível na sua vida. Ele nos desafia... Quando a gente fala aqui, ó, façam todo o possível para viver em paz com todos, há um desafio aqui. Como que eu vou ter a todo tempo a iniciativa da paz? Então, alguém está me provocando, mas independente das circunstâncias, a minha iniciativa é de paz? Paz com todos, mas e aqueles que me provocam? E aqueles que me tiram do sério? E aqueles que estão tentando me derrubar e pegar o meu lugar? A Bíblia, ela nos promete que todos aceitarão as nossas tentativas de reconciliação.
Essa não é uma promessa da Bíblia. Nem todo mundo vai aceitar o seu pedido de desculpas, nem todo mundo vai aceitar o seu pedido de deixa disso, vamos deixar os nossos desentendimentos de lado, vamos viver uma vida mais tranquila. Não é isso que a Bíblia promete para você, mas ela fala para que você faça tudo o que está ao seu alcance. Tudo o que está ao seu alcance significa você agir com humildade, você buscar resolver aqueles mal entendidos e, acima de tudo, colocar de lado o orgulho para restaurar a paz e o equilíbrio nos lugares onde você estiver. Quero que você imagina se fosse o próprio Senhor Jesus que estivesse lá no seu local de trabalho, quando aquele colega fica toda hora querendo puxar seu tapete, te tirar do sério, fazendo provocações, tirando sarro dos seus projetos. Será que ele daria uma resposta ríspida? Será que a resposta dele seria igual, maior ou menor do que a que você deu? Como que você hoje tem feito todo o possível para viver em paz com as pessoas? Pode acontecer de você olhar para a sua vida e você dizer ou pensar: parece que a minha vida tá um caos, tá tudo virado de pernas pro ar. Parece que cada vez que eu tento corrigir alguma coisa, pior fica. Eu arrumo de um lado e do outro cai. Tá tudo desmoronando. Lembra desse versículo. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Se você cria um ambiente de paz entre as pessoas, você cria um ambiente de paz dentro do seu coração. Pense agora em uma relação que está em tensão. Talvez pode ser o seu casamento. Se você tiver filhos adolescentes, pode ser o seu relacionamento com seus filhos. Pode ser uma amizade, pode ser uma relação profissional. Pensa aí agora, algum relacionamento que você está inserido que está em algum nível de tensão. O que mais você pode fazer para promover a paz nesse relacionamento? O que você pode fazer para tirar o orgulho de lado, tirar as crenças limitantes e caminhar na direção de um relacionamento pacífico, harmonioso, equilibrado? Nosso segundo texto de hoje fica em Efésios, capítulo 4, de 2 a 3. E antes de eu ler esse versículo, eu já vou te dizer que alguns não vão concordar com o que está escrito aqui. Efésios 4, 2 a 3 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, olha aqui algumas chaves que são ditas nesse versículo. Humildes, dóceis, pacientes, suportar com amor, conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Talvez você tenha pego, ou talvez não, mas eu vou te dizer aqui um código que salta aos meus olhos. Se você quer que o Espírito Santo seja presente na sua vida diária, se você deseja ouvir o Espírito Santo falar com você, se você acha lindo as pessoas que dizem: o Senhor falou comigo, nossa, Ele me deu uma direção, olha só, eu obedeci porque eu ouvi a palavra de Deus. Faça todo o esforço para conservar a unidade. Enquanto você estiver discutindo, brigando, se desesperando, criando situações de desespero nos seus relacionamentos, você está quebrando esse princípio, conservar a unidade do Espírito Santo. Então, de que vale você ser uma metralhadora de palavras, ou você não ter limites na sua língua, se você destruir a unidade do Espírito Santo na sua vida? Humildade, gente, paciência são virtudes que são essenciais para a manutenção da sua paz diária. Sabe aquele coração agitado, aquela sensação de desespero, aquele incômodo? Isso pode estar vindo de você não ser uma pessoa
não trabalhar em você a humildade e a paciência. A palavra suportar que esse verso traz, que fala assim, ó, suportando uns aos outros com amor. O que isso quer dizer? Que tem momentos em que você vai precisar, sim, exercer aquele amor além. Que não é só o fato de você gostar daquela pessoa ou você conhecer. Vai ter que gerar um suporte, vai passar para uma outra esfera, vai andar uma outra milha. Isso não quer dizer que você tem que ser um tonto e que tem que aceitar a injustiça. Ou ainda que você tem que concordar com os erros que as pessoas cometem. Mas que você deve ter um coração, aqui ó, suportando uns aos outros com amor. Isso aqui quer dizer que você tem que ter um coração disposto a entender as pessoas e disposto a perdoar. É a maneira que você lida com a situação, não a situação por si só. E aí você manter esse esforço para ter essa unidade, especialmente quando você está passando por um momento de conflito, é visto como um esforço espiritual. Não é normal, não é natural uma pessoa te desafiar, uma pessoa te esmagar, te incomodar e você naturalmente amar essa pessoa. Quando você faz isso na esfera espiritual, você está dando um sinal. Eu estou me esforçando, eu estou andando mais uma milha, eu estou fazendo o que precisa ser feito. Então você tem ali um portal, uma possibilidade para que o Espírito Santo haja através de você, seja presente no seu dia a dia. Manter a paz, gente, não é só você evitar uma briga. Não é você ver as pessoas se desentendendo e você falar, gente, deixa disso. Não é isso. Mas é você buscar a conciliação e a harmonia dos lugares em que você estiver inserido. E aí agora eu quero te fazer uma pergunta para você pensar. Olha só, sejam completamente humildes e dóceis. Humildes e dóceis. Pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Nos seus ambientes aí do trabalho ou ainda na sua casa, como que você pode demonstrar que você é uma pessoa humilde e que você tem paciência nos seus conflitos? Sabe aquele momento, mulher, em que você também está cansada? Também gostaria de ir mais cedo para a cama e parece que a sua família, ninguém tá nem aí, todos levantam da mesa e deixam você com toda a tarefa para fazer sozinha? Nesse momento, ao invés de você culpar, brigar, reclamar, você pode agradecer porque você tem uma família para servir. E pode parecer muito distante isso que eu vou te dizer, mas quanto mais o seu coração for grato e você pedir a Deus as palavras corretas, mais você vai encontrar a forma de falar com seus familiares, não se colocando como vítima, vocês nunca me ajudam, mas mostrando para eles que eles também devem fazer a parte deles, que isso também é uma demonstração de amor para você, que isso também é importante para você. E como que o esforço para você conservar a paz é parte da sua caminhada espiritual? Então imagina só, se uma pessoa que o tempo inteiro está irritada, incomodada, brava, angustiada, de que forma que essa pessoa pode estar conectada de verdade com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus, com os anjos? Como que ela pode enxergar à sua volta situações de oportunidade para agradecer, para prestar homenagens ao Senhor se ela está tão brava? A maneira que você deve fazer, o caminho que você deve procurar, uma das formas para elevar a sua consciência espiritual é aprender a gerir as suas emoções. Controlar nunca. Você não deve controlar o que você pensa ou o que você fala. Você deve entender o que é, como é, para que serve e como usar. A ira em si, ela é boa se ela for canalizada na situação correta. O incômodo, a angústia também pode ser bom se você canalizar na direção correta. Então não é simplesmente o que você sente, mas como você se comporta
frente aos seus desafios nos seus relacionamentos. Lembre-se sempre que você suportar as pessoas em amor não é por obrigação, mas é uma escolha. E se esforçar também para conservar o Espírito Santo entre vocês, você está abrindo uma porta, um canal, uma forma de ter experiências sobrenaturais no seu dia a dia. Se você pensa assim, ó, todo mundo à minha volta fala, ai, Deus falou comigo, isso não acontece com você, talvez você não esteja gerindo as suas emoções de forma adequada, talvez você não esteja espalhando amor por onde você passa, ou ainda você não esteja conservando os seus relacionamentos em unidade. Na Bíblia diz que aonde houverem 2 ou mais, então o Senhor ele se manifesta de forma sobrenatural, aonde existem mais pessoas. Não é que ele não te ame ou não vai falar com você, mas quanto mais pessoas estiverem juntas com você, maiores experiências sobrenaturais você tem a oportunidade de viver. Então agora nós vamos ler alguns versículos para falar aqui sobre os nossos relacionamentos. Eu separei 3 versículos em especial para esse sábado. E esses realmente são versículos bem especiais para mim. Ao final eu vou falar sobre isso. Então vamos lá. Esses 3 versículos, Romanos 12, 18, Efésios 4, de 2 a 3 e o terceiro, que é Mateus 5, de 23 a 24. O que está dizendo aqui em Mateus? Espera aí que eu tenho que abrir de novo porque fechou aqui, gente. Só um minuto. Mateus 5, de 23 a 24 diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Depois você volta e apresenta a sua oferta. O que a Bíblia está dizendo aqui? Jesus ele valoriza a reconciliação, ele valoriza o perdão antes mesmo do seu ato de adorar. Existem pessoas que podem já ter ouvido essa expressão e eu gosto bastante de falar sobre isso. Por algum tempo eu fui do louvor e da adoração da minha igreja. Tanto de grupos corais quanto de canto solo. E aquilo para mim era bem importante. Eu gostava muito de participar. Só que teve um momento em que o meu coração ele começou a se afastar do louvor. Eu não me achava mais digna de estar ali. Eu não achava que era a minha missão cantar. E cada vez mais eu fui negando os convites de cantar na igreja. Até que teve um dia que eu vivi uma experiência que mexeu muito comigo. Não era uma igreja, não era uma música ensaiada, eu não tinha treinado para aquilo, mas em um certo momento, numa reunião de pessoas, eu tive vontade de cantar. Só que naquele momento, o Senhor falou no meu coração que não era para eu cantar nenhuma música que eu conhecia, que era para eu abrir a minha boca só e cantar. E na hora, eu admito que eu pensei, como assim? Como assim cantar uma música que eu não sei? Então eu comecei a cantar notas musicais. Não eu tinha uma palavra, não tinha uma melodia definida. Eu não sei nem te explicar ao certo como que eu fiz isso. Mas eu cantei. E palavras começaram a vir à minha boca. E foi um momento de intensa adoração. E depois que terminou aquele momento, eu ouvi as palavras mais lindas e doces das pessoas que eu jamais tinha escutado. Não tinha a ver com o que eu disse, não tinha a ver com as palavras que saíram da minha boca, mas a melodia, o tom, o som da minha voz fez com que aquelas pessoas tivessem intenso desejo de conhecer a Deus. Tivessem intenso desejo de se conectar com Deus de verdade. E eu fiquei depois me perguntando o que teve de diferente, sabe?
porque eu ensaiava, eu cantava, eu ficava horas e horas ensaiando e tudo, ia lá e cantava na igreja. E ali naquele momento, e aqui não é uma crítica para ninguém, eu tô falando da minha história. Naquele momento eu percebi que o Senhor estava me mostrando que o meu ensaio, a minha maneira de ensaiar, ela era como se fosse um ensaio não só da minha voz, mas também de como eu tinha que me comportar. Não era uma adoração sincera, por muitas vezes eu subia no altar da igreja para cantar e eu até tinha vontade de chorar ou de ajoelhar, fazer alguma coisa, mas como aquilo não fazia parte do que eu havia ensaiado, eu guardava esse sentimento e por muitas vezes eu não fazia. Então esse versículo aqui em Mateus 5, de 23 a 24, o que está querendo dizer aqui pra gente é que de nada adianta, ou pouco adianta, ou não é a maneira que Deus espera de você, você adorar, você servir, você dar ofertas, se o seu coração estiver entristecido com alguém, ou se você souber que o coração de alguém está entristecido com você. Então, se você sabe e mesmo assim você decide não fazer nada a respeito, você está fazendo uma adoração que talvez ela não vai ser aceita na sua totalidade, ou ainda gastando o seu tempo, a sua energia para fazer algo que não é o que Deus tem pedido para você. A reconciliação é o maior desejo do coração do Pai para sua vida. Esses 3 versículos de hoje, eu vou ler eles novamente, os 3. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Efésios 4, de 2 a 3. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o espírito para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. E o terceiro, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Não guarde essa oferta, não fale, eu não vou mais ofertar. Não é isso. Deus quer sim a sua oferta. A sua oferta dos seus dons, a sua oferta das suas habilidades, a sua oferta do seu tempo, a oferta do seu coração, aquilo que faz sentido para você. Mas não coloque isso na frente de manter um relacionamento saudável com as pessoas. O que Deus mais ama é gente, assim como você e eu. Você quer agradar o coração de Deus? Se desafie, se permita a se relacionar com pessoas. Anne, mas não é fácil, eu fui muito ferida. Anne, mas as minhas amigas fizeram isso e aquilo comigo. Mas Anne, o meu casamento acabou e eu não consigo mais confiar em ninguém. Eu não vou te dizer que é fácil, nem tampouco que eu tenho as respostas para você. Mas a Bíblia tem. Aprenda a estudar a Bíblia, não apenas folheando e lendo versículo por versículo. Procure formas de obter as suas respostas. Se faça perguntas. Você tem se perguntado como que você tem lidado com os conflitos no seu relacionamento? Será que você é só aquela máquina trator que vai para frente, passando por cima de tudo e fala o que importa é o resultado? Será que você tem realmente buscado a paz ativamente na sua vida? Você tem percebido os dias em que você se sente mais cansado, sobrecarregado e falado, aqui eu vou pausar, porque eu sei que eu sou a minha prioridade. Eu sei o que habita no meu coração, eu sei os planos do Senhor para mim. Trabalhar loucamente não é o plano de Deus para minha vida. Quais têm sido as atitudes que Deus está pedindo para você mudar no seu relacionamento? Será que você é uma pessoa que tem palavras duras demais? Será que você é uma pessoa que acha que é correto ser franco ao extremo? O melhor é falar a verdade, o outro que lide com as consequências? Ou será que você é aquela pessoa que não acha que tem que responder? Que o melhor que você faz é ficar quieta e não se relaciona, não conversa, não expõe a sua opinião? Quais têm sido as atitudes que Deus está pedindo para você mudar? Para que o seu relacionamento seja mais saudável? Para que você promova a paz por onde você passar? Para que as pessoas se sintam amadas? Para que você promova a energia do amor nos ambientes em que você está inserido?
Como que esses desafios nas suas relações atuais hoje podem estar moldando o seu caráter? Como que o que você tem vivido, a maneira que você tem vivido, pode estar moldando a sua forma de ver a vida e de se relacionar com as pessoas. E aqui eu vou deixar uma tarefa para você nessa semana. Você sabe que a minha forma de lidar com a vida é sempre enxergar as coisas que eu estou fazendo que eu posso fazer diferente. Eu amo o desafio novo, porque em cada desafio novo eu tenho uma oportunidade de enxergar, aprender e aprimorar coisas que eu já fazia. Então, quando alguém olha para mim e fala assim, Anne, tem uma tarefa para você. Eu posso admitir para você que, como uma boa fazedora, eu amo receber tarefas, mas tarefas que me fazem refletir principalmente. Tarefas que eu vou precisar durante a semana, nos próximos dias, observar o que isso quer dizer efetivamente. Uma coisa é a tarefa que eu vou te dizer agora. Outra coisa completamente diferente é como você vai enxergar essa tarefa para você. E quando você colocar ela em prática, quais são os resultados que você vai viver? Quero te convidar para na próxima semana você olhar para os seus relacionamentos. Pode ser para o conjugal, pode ser com seus filhos, pode ser as amizades, pode ser no meio profissional. Olhe para esses relacionamentos e perceba em qual deles que existe uma tensão, um desconforto, alguma coisa está fora do lugar. E aí eu vou te dar uma instrução que pode mudar a sua trajetória de vida. Você vai orar por essa pessoa. Mas não só orar pela pessoa para que Deus mude o coração dela. Não. Você primeiro vai orar para você enxergar o que você precisa ver nesse relacionamento que talvez você ainda não estava vendo. O que você precisa aprender com esse desafio que você ainda não estava enxergando? Qual é o ponto que você poderia crescer se você se permitisse olhar verdadeiramente para essa pessoa que está te desafiando, segundo a Bíblia, para promover paz, amor e paciência? A Bíblia te trouxe aqui, eu trouxe através de conceitos da Bíblia 3 versículos para te falar que é você quem muda o seu ambiente. Sim, você é responsável por mudar a realidade. Você é responsável por fazer a diferença na vida das pessoas. O que você tem escolhido? Você tem escolhido ser aquele que avança para cima e resolve o problema porque você passou por cima de alguém? Ou você busca sabedoria para resolver o problema e não a pessoa? Você não tem que resolver nada nem ninguém. Você precisa olhar para si mesmo. Olhar para as suas oportunidades, para o que faz sentido para você. E através de um olhar de amor, paciência e de bondade, enxergar como ser a ponte para o céu nesse relacionamento. Como ser a ponte para Deus na vida dessa pessoa. E como você pode se tornar melhor depois de ter passado por esse desafio. Então ore por a pessoa que você hoje está tendo esse desentendimento. Ore verdadeiramente para que o Senhor promova a paz na vida dela, para que ela se sinta amada, para que ela se sinta acolhida e não se sinta ofendida por você. E se for um caso de tensão familiar, eu quero que você também ore por essa pessoa de uma forma a preservar o seu relacionamento com essa pessoa. Não aceite nenhuma pessoa que faz parte do seu meio familiar se afastar de você sem você orar por ela. A Bíblia diz que existem sim amigos mais chegados que irmãos. E isso é lindo, porque talvez aqueles que não tiveram a oportunidade de ter irmãos de sangue tenham a oportunidade de criar, construir amizades mais fortes do que irmãos. Mas a Bíblia não quer dizer para você que você pode, que você deve virar as costas para o seu irmão, porque existem amigos mais chegados do que irmão. O que ela está querendo dizer é que você pode ter relacionamentos muito chegados, assim como o de um irmão. Você pode construir laços fortes que talvez seriam mais naturais entre os familiares, mas é possível construir fora de casa também. Mas se você pode construir esse laço forte fora de casa, é porque ele é possível dentro também.
Não deixe de orar pelas pessoas que estão passando por uma situação de conflito com você. Faça disso um exercício para você. Enxergue quais são as oportunidades que você pode trazer aqui de experiências para o seu coração. Quais são os drivers que você pode mudar na sua mente ao estar de frente para uma situação desafiadora. E estude esses versículos que eu deixei aqui durante essa semana. Na hora que você estiver orando por essa pessoa, lembra que a Bíblia te diz para você fazer o possível, todo o possível. Lembra que a Bíblia te diz que se você se esforçar para se relacionar, manter unidade, você está abrindo a porta para o sobrenatural na sua vida. E se lembre que por mais que você seja uma pessoa boa e queira adorar e queira fazer o bem para os outros, se o seu coração estiver em contrito com alguém, ele está marcado, ele está maculado, e o Senhor não aceita a oferta de animais doentes, de animais sem pernas, sem braço. Então ele também não vai aceitar a sua oferta se antes você não pedir perdão, se antes você não buscar se conciliar com essa pessoa. Muito obrigada por você ter tirado esse tempo para ouvir, através da palavra de Deus, conceitos para o seu relacionamento, para a sua vida. A Bíblia ela pode se tornar um manual na sua história se você aprender a olhar para ela dessa forma. Lá não tem só a história de heróis da fé, não tem só a história de Jesus. Tem formas, tem fórmulas, tem passo a passo para você viver hoje mesmo, nos dias atuais. Então aprenda a estudar a Bíblia com carinho, buscando as respostas para as perguntas que você precisa. E, consequentemente, você precisa aprender a fazer perguntas. No próximo sábado nós vamos falar sobre... Deixa eu ver aqui qual é o texto do próximo sábado. Perseverança. Muitas pessoas me perguntam sobre perseverança, constância, resiliência. Como que eu faço? Por que a corrida é assim para você? Por que você não desiste? Por que muitas vezes você coloca uma coisa na sua cabeça e você permanece dentro do mundo dos negócios, dentro dos relacionamentos também? Se eu determino algo para mim, eu permaneço, e eu vou te mostrar com a Bíblia quais foram os versículos, e ainda são até hoje, que eu firmo o meu pé para eu não retroceder. Se eu dei um passo para frente, eu posso avançar devagar, mas para trás não. Porque existe uma palavra que é o meu norte, que é a minha direção, e eu quero compartilhar ela com você no próximo sábado. Vamos orar? Feche os seus olhos um minuto se você puder. Pai, muito obrigada, porque a sua palavra é luz, ela é verdade e ela é vida. Se o nosso coração estiver aberto para ouvir e obedecer, se a nossa mente estiver livre para escutar, fatalmente, consequentemente, nós vamos obter respostas que talvez a gente nem imaginava que seria possível ouvir através da tua palavra. Obrigada por limpar os caminhos, obrigada por alinhar os nossos corações, obrigada por nos aproximar de ti de forma simples, doce e gentil. Que esses próximos dias nós possamos pedir perdão se for necessário, nos reaproximar, perdoar pessoas que pediram ou que não pediram desculpas para nós. Que o nosso coração esteja simplesmente em obedecer a tua palavra que é: não esteja brigado com ninguém, não se afaste das pessoas, não crie barreiras entre vocês. Muito obrigada, Pai, por falar conosco nessa manhã de sábado. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Beijo pra você, um ótimo sábado. Seja a luz por onde você passar, você carrega essa energia. Deixa ela alcançar mais pessoas hoje. Até sábado que vem, gente. Tchau.